Olá, passarinhos do Brasil e do mundo, eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, o seu influenciador analógico, e você está ouvindo o Eu Livro Podcast. Todo advogado defende os negros áticos? Claro que sim, Scout. Scout, há coisas que você não tem idade para entender, mas estão comentando pela cidade que eu não devia defender esse homem. É um caso muito peculiar. Se você não devia defender esse homem, por que está fazendo isso? Por vários motivos, respondeu Atticus. O principal é, se eu não fizesse isso, não poderia andar de cabeça erguida na cidade. Não poderia representar o condado na Câmara. Nem poderia exigir que você e Jem fizessem alguma coisa. Atticus, nós vamos ganhar? Não, querida. Então, por que... Ainda que tenhamos perdido antes mesmo de começar, não significa que não devemos tentar, ponderou Atticus. Eu tô aqui hoje com uma pessoa que assim que descobriu que eu tinha lido O Sol é para Todos da Harper Lee, já me intimou basicamente. Ele falou, eu amei esse livro e eu preciso gravar com você, já que você tem um podcast aí, vamos gravar junto sobre o livro, porque eu tenho muito a dizer sobre esse livro. E é por isso então que hoje vocês vão conhecer o Miguel, que vai dividir essa experiência com a gente aqui no Eu Livro. Tudo bem, Miguel? Sim, tudo bem. Vamos começar a falar sobre o livro. E conta um pouquinho para o pessoal que não te conhece, né? Provavelmente quase ninguém, não sei, né? De repente tem uma família grande que vai querer ficar ouvindo o episódio, mas muita gente que vai ouvir não te conhece ainda. Conta um pouquinho quem é você, enfim, sua idade, se você quiser dividir sua rede social aí, fica à vontade. Bem, como vocês já devem saber, eu sou o Miguel e já faz algum tempo que eu li o livro, gostei bastante. E para quem quiser, minha rede social no Instagram é doremiguel. DOREMI.guel. Doremi.guel, é isso? É. Legal, achei demais esse nickname que você escolheu aí, muito bom. E Doremi porque você toca piano, né? Sim, porque eu gosto bastante de música e eu toco piano. Você tá com quantos anos hoje, Miguel? Eu já tenho 13 anos, vou fazer 14 no próximo ano. E você leu esse livro esse ano agora, em 2024? Não, eu li do ano passado até esse ano. No começo desse ano eu terminei. Ah, tá. E foi uma leitura da escola, não? Na verdade, foi uma leitura do Ictus mesmo que entregou o livro. Ah, você era assinante do clube. Sim. Ah, olha aí. O Sol é para Todos, vale mencionar que o título em inglês é To Kill a Mockingbird. Mockingbird é um passarinho que não tem no Brasil. É um pássaro típico dos Estados Unidos, mas a gente pode pensar como se fosse um sabiá, sabe? Algum passarinho muito cuti-cuti, assim, sabe? É. Muito bonitinho. E aí o livro só chama Matar um Passarinho. Alguma coisa muito parecida com isso. Foi traduzido aqui como O Sol é para Todos. Eu, pessoalmente, não gosto muito do título. Eu preferia o título original ou alguma coisa muito no entorno do título original, apesar de que o título original não entrega praticamente nada da história, né? É Para Matar um Mockingbird. Isso. E a gente tá aqui nesse ambiente na década do quê? Nos anos 30, mais ou menos, né? A história tá ambientada numa cidadezinha chamada Maycomb, que até onde eu pesquisei é uma cidade fictícia, mas muito próxima do que foi a realidade da própria autora, a Harper Lee, que também viveu a sua infância nessa época aí dos anos 30. Eles vivem no sul dos Estados Unidos, lá um município do Alabama, e o sul dos Estados Unidos era uma região muito forte na questão de escravos dos Estados Unidos todo. É onde tinha a maior parte da escravidão, e muito disso vai pisar dentro do livro. Eles estão vivendo uma sociedade rural, em torno do algodão ali. O livro é narrado na visão de uma menininha pequena, que deve ter aí uns 7 anos, alguma coisa por aí. Ela tem um irmão, um pouco mais velho, e eles vivem as tripulias infantis ali, crianças brincando na década de 30, e todo o livro então é narrado com a visão da menina menor. Então ele tem um quê meio infantil, não na literatura em si, mas na visão da história como um todo, o que deixa a história muito mais legal, eu acho. E o nome dela é Scout. Também chamam ela de Jean-Louise. Jean-Louise é o nome. Jean-Louise Finch. Scout é o apelido dela. Ela tem o Jem, que é o irmão. É tudo meio apelido, né? Acho que é Jeremy, alguma coisa assim, o nome dele. É, Jeremy Finch.
O pai deles é um dos personagens adultos, o personagem principal, talvez o personagem principal do livro, apesar de que ele não é o protagonista da história. Ele é o Atticus Finch. Qual que é a profissão dele, ô Miguel? Ele é advogado e trabalhou no caso de Tom Robinson, um negro que foi acusado de estupro. O Tom Robinson, na verdade, ele vai aparecer, sei lá pra metade do livro. O livro, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é, obviamente, a ambientação de todo o contexto, né? Conta muito das crianças conversando, brincando na rua, do amigo deles, que é o Jill. Ele vem meio que pras férias pra ficar na casa da tia, que é uma vizinha deles. Todas férias. E assim, pensa nas crianças fazendo todas as traquinagens que crianças faziam. Logo no início do livro aparece um personagem muito importante chamado Boo Radley. Boo é apelido também, né? Se não me engano, o nome dele era Arthur. Arthur Radley. Arthur. E ele era um cara estranho, né? Um cara já mais velho, super recluso, ninguém via ele fora de casa nunca. O início do livro até conta um pouquinho de alguma coisa que aconteceu. Mistério. É bem cercado de mistério mesmo essa casa. E as crianças brincam, mas é um lugar que dá medo pra eles. Tem até umas brincadeiras de, eu vou entrar no quintal, encostar no muro e voltar, sabe? Umas coisas assim. Aí eles contam sobre o mistério da casa, que eles tentam ir falar com eles, entregar mensagens, bater na porta. E eles brincam até atuando como os Radley. Eles eram meio obcecados. Assim, quase vira um bullying em relação... Nem sei se dá pra chamar o Boo Radley de menino, mas enfim. A gente tem naquela casa vivendo o irmão mais velho do Boo Radley, porque os dois ficaram órfãos muito no começo do livro também. Que é o Nathan. Isso. Nathan Radley. Esse sai de casa, mas é uma figura meio estranha, assim, sabe? Meio distante de todo o resto da sociedade. Aí desenha todo aquele cenário de vizinhança, tem a vizinha chata, tem o vizinho que eles tiram sarro. E, assim, é uma história de criança, que conta a vida de uma criança, né? Eu só quero que vocês entendam que não é uma história infantil para o leitor, tá? Muito longe disso. É uma história que conta, na primeira metade, a vida das crianças. As duas, o Jane e a Scout, eles são órfãos de mãe. Então, quem cria eles é o Atticus. E ele é um pai muito carinhoso, muito preocupado com as crianças, mas ele é um pai muito introspectivo. Muito mesmo, assim. Demora muito para você perceber o que ele pensa sobre as coisas. Conforme o livro vai andando, você vê que ele é uma pessoa muito vivida, muito sábia. E ele é meio à frente da sua época, ele é meio deslocado daquela comunidade de fofocas, de vizinhos, e daquela comunidade muito... Todo mundo conhece todo mundo, sabe? Ele é o cara que traz sabedoria, tanto pro Jam, que conforme o livro anda, ele se espelha muito no pai, quanto pra própria Scout. E, Thiago, uma pergunta. O Mockingbird tem tradução assim pro Brasil? Eu não achei, viu? Porque, como não tem um pássaro aqui no Brasil, o que eu vi foi sabiá e tinha um outro pássaro pequenininho, mas não me incomodei muito com o nome, não. É só um passarinho bonitinho, comum lá nos Estados Unidos. E para quem vai ler a história, eu não vou dar esse spoiler aqui, mas ele vai ser mencionado muito poeticamente. É um livro muito poético, que faz a gente pensar muito sobre a vida. E essa primeira parte toda do livro conta sobre as crianças. A Scout, como é a protagonista, né, que está contando a história, é muito nos olhos dela. Então, vai contar coisas como... meu primeiro dia de aula. Ela discutindo com a professora, porque a professora estava com um método de ensino novo que estava sendo empregado, e ela já sabia ler de casa, e ela não podia de jeito nenhum chegar sabendo ler. Quem que te ensinou a ler? Ela leva bronca por causa disso. Meu pai que me ensinou. Não, seu pai ensinou errado, sabe? Algumas coisas que você fala... Cara, que esquisito, mas comuns, acho que da época. Ela até fala que o pai dela não ensinou, ela não consegue lembrar de uma época que ela não sabia ler. Pois é, então. Ela acho que ela lia nos joelhos dele o jornal, alguma coisa assim, não era? Ela disse que acha que aprendeu a ler nos jornais da igreja. E a gente percebe que, assim, a criação que o pai dá para as crianças é um pouco mais solta, até porque, enfim, ele é pai solo, né? E ele tem muito orgulho das crianças. Ele meio que vai contra a cultura geral da sua época.
mas ele não é aquele cara que bate de frente. Ele tenta ensinar pra elas o tempo todo que elas têm que respeitar os próximos, que elas têm que compreender, ó, a professora tá te dando uma bronca, entenda o lado dela, sabe? Ao mesmo tempo que ele é um contraponto à cultura da época, ele não é aquele contraponto chato, a pessoa que fica brigando com a cultura da época. Ele entende todo mundo. E aí tem cenários comuns de uma cidade do interior, sabe? Tem uma hora, além das traquinagens das crianças, né? Tem uma hora que pega fogo numa casa e a comunidade toda se junta pra apagar o fogo, que é uma casa de uma vizinha. Tem uma outra vizinha muito chata que o Jamie odeia e ele faz uma coisa ruim pra ela e o pai obriga ele a ficar indo na casa dela contar histórias. E aí a gente descobre um arco dela que ela era uma pessoa doente, por isso muito amargurada com a vida. Aí a gente vê que cada pessoa de Maycomb vai contando durante o livro tem uma peculiaridade, assim, muito legal, né? Pra deixar o livro mais... Ele deixou de livro denso, né? É a vida real, né? Ele desenha muito bem, assim, o pano de fundo de cada personagem. A gente vai se afeiçoando muito a eles. Eles são muito diferentes entre si e, ao mesmo tempo, convivem muito bem naquela sociedade. Aí tem a vizinha que gosta de flores, Sim. a que é fofoqueira, a chata. Tem o Sr. Perry, que eles falam que espirra muito longe. Assim, são personagens bem cativantes. Muito mesmo. Desses núcleos, assim, que vão se apresentando na primeira parte do livro, o principal é o Bull Radley, né? Essa fixação que as crianças têm, principalmente quando o Jill vem, porque ele é o que mais promove arte, assim, no sentido de arteiro e desafios para as crianças. O Miguel já contou, né? Eles brincavam muito de interpretar, né? Como se fosse um teatrinho infantil, e aí eles ficavam fingindo que eram o Bull Radley e como que ele ia reagir. O pai deles fica muito bravo, então quando eles fazem esse tipo de coisa, porque ele percebe que eles estão, na verdade, tirando sarro da pessoa, né? Sim. Só que aí começa a aparecer uma coisa meio misteriosa na história, e eles no caminho pra escola, tem uma árvore que tem um buraco no tronco. Aí eles começam a encontrar balas de goma, relógios, mais coisas misteriosas que começam a aparecer lá. Uns presentes, entre aspas, aí que eles pegam e ficam, não, isso aqui alguém deixou pra ser encontrado. E eles meio que começam a usar aquele buraco de árvore pra se comunicar com alguém que tá deixando coisa pra eles. Eu, como leitor, não sei como foi pra você, Miguel. De cara eu falei, é o Bull Radley que tá tentando, de alguma forma, se comunicar. Eu não sei se gerou esse tipo de... O que será isso? Pra mim foi muito claro que era ele. Você pegou isso de cara, não? Pra mim também, peguei de cara. Só que aí a gente percebe que, assim, a curiosidade das crianças vai aumentando e o irmão mais velho do Radley, chega uma hora que ele fecha o buraco da árvore com cimento, porque, assim, é muito legal do livro, porque não é tudo muito claro. Ele não explica. A gente, como leitor, simplesmente percebe que, de alguma forma, isso não tá fazendo bem pro Bull, ou ele, o irmão mais velho, não quer que o Bull se relacione com as crianças e tal. Os mistérios vão se complicando assim e se resolvendo ao mesmo tempo durante a história. O próprio arco do Jill eu acho muito legal, porque a princípio ele é um menino que vem pra passar as férias na casa da tia. Simples assim. Mas aí você percebe que tem outras coisas, né? O que você percebeu, Miguel? Ele é bem brincalhão, um pouquinho mentiroso, né? Uhum. Eu acho ele bem icônico assim no livro. Ele vira meio que o namoradinho da Scout, né? É aquele namoro bem ingênuo, que não tem nem andar de mão dada quase, sabe? Eles meio que se comprometem que quando crescerem vamos nos casar. E só. Mas ele é o mais amigo das traquinagens do Jem, né? Que, enfim, são dois meninos. A Scout meio que acaba indo junto como menina, mas ela é uma menina moleque, assim, o tempo todo. Brinca de girar em pneu, sabe? É bem gostoso de ler. Dá muito saudosismo da infância. Ela gosta de brigar com os amigos. Ela é bem irritadinha, né? Ela conhece bastante de Maycomb. O núcleo escolar dela é muito interessante. A gente percebe que tem colegas na escola muito pobres, muito mesmo, assim. Por exemplo, a família Cunningham, que tem o Walter Cunningham, que é muito, muito pobre. Pobre e chucrão, assim, sabe? Sem educação, nem nada. Ela tem uma cena de briga com esse Walter Cunningham. E aí a gente percebe muito da índole do pai, que meio que obriga ela a fazer as pazes com ele. Chama ele pra vir comer em casa. Aí gera um desconforto muito grande, porque é a típica pessoa que come com a mão, sabe? Umas coisas muito diferentes da realidade deles.
A família é uma família branca e tem a Calpurnia, né? Ela é a empregada doméstica deles. A princípio eu achei que ela era até uma escrava, mas acho que não. Acho que ela só é um resquício da escravidão e é uma pessoa que é a empregada doméstica deles, ela é negra. E a gente descobre que tem todo um contexto na sociedade da segregação racial de bairros, de locais. Os negros andam aqui, os brancos ali, sabe? E até nesse sentido, o Atticus, que é o pai, está um pouco fora da sociedade, um pouco à frente da sociedade, porque ele trata os negros da mesma maneira que ele trata qualquer pessoa, coisa que a sociedade não faz. Os negros, eles são claramente na sociedade, por mais que não sejam escravos ali declarados, eles têm o gueto deles, eles têm a igreja deles, eles têm só o espaço deles e os brancos não se misturam de jeito nenhum. Senão dá ruim, como acontece lá. Mas as crianças gostam muito da Calpurnia, a Calpurnia gosta muito delas, ela basicamente que cria os meninos ali. Também é um personagem muito importante. Tem cenas, por exemplo, onde eles vão visitar a Calpurnia na igreja deles. E até a recepção que os negros têm de crianças brancas ali é estranho, sabe? O que você está trazendo branco aqui na nossa igreja? Então não é só aquele negócio unilateral, sabe? As raças ali, os negros e os brancos, eles não sabem conviver entre si de nenhum lado. Sim, e dos membros da família, aí chega a tia Alexandra em um dia que ela começa a meio que morar na casa deles, pra dar um jeito nas crianças que estavam meio mal criadas. Ela fica muito preocupada porque acho que ela visita eles no Natal uma vez. E ela é aquela mulher toda certinha, não, porque tem que ser educada, porque você não tá criando direito essa menina, a Scout, ela nem gosta que chamem ela de Scout, que é mais ou menos quando a gente descobre que ela chama Jean-Louise, né? Porque ela tem que ser preparada pra ser uma mulher, como que você larga ela desse jeito na rua? Uma dama. Isso, e aí ela meio que preocupada vem morar pra ajudar a criação dos filhos, o que obviamente não é bom pros filhos. E como a Scout tinha bastante influência masculina, aí ela acaba se ofendendo um pouco quando chamam ela de menina. Exato. Aí fica assim, um desconforto, e aí vem a tia Alexandra pra morar junto com elas, e as crianças odeiam essa ideia, né? Ela começa a meio que colocar rédeas na situação ali, na criação da casa, e meio que atrapalha os planos da criançada. Tem também o primo deles, que às vezes visita eles na casa lá, e eles não gostam do Francis, que é o primo deles. É tipo um primo rico assim, né? Mais ou menos. É um primo que só atrapalha eles, é chato, tipo, tudo que a Scout acha que é legal, ele acha que é chato. Tudo que a Scout acha que é chato, ele acha que é legal. Aí tem o tio Jack, que também vai visitar de vez em quando. Que é o pai do Francis. É o tio Jack que dá uma surra na Scout, não? É ele que fica brigando pelo linguajar da Scout. Ah, que ela fala muito palavrão e tudo, né? É muito... Cara, é delicioso de ler esse livro. Assim, a primeira parte inteira é só nostalgia. Pelo menos pra mim, que tô com 45 anos. Você, como criança, não sei se você conseguiu se ver brincando ali com eles, mas eu imagino que a experiência de leitura, pelo menos a emoção da leitura, seja um pouco diferente. Como que foi isso pra você? No primeiro ano, quando eu comecei a ler esse livro, eu ainda era criança e eu não tinha muita... E, na verdade, eu acho que eu não comecei no ano passado, não. Acho que foi no ano retrasado. Foi em 2022, no meio do 2022 e no começo de 2023. 11 para 12 anos, alguma coisa assim? 12 anos, acho. Aí, quando eu comecei a ler o livro, eu ainda não entendia muito bem. Eu não dava muita nostalgia, assim. Mas aí, como eu demorava pra ler, e aí eu acabei lendo em um semestre, e aí depois eu já fiquei adolescente, e o livro foi ficando interessante. Aí foi tudo indo assim, em mês após mês, e o livro foi... O pessoal foi crescendo na idade, foi ficando mais interessante a história, e acompanhou bastante a minha idade, assim. Bom, o livro vai nessa toadinha até a metade, aí tem a segunda parte, e nessa segunda parte a gente meio que descobre o personagem, ou pelo menos ele é mais focado no personagem do Tom Robinson. Esse Tom Robinson, ele era um negro, e aí a gente descobre todo esse núcleo negro da história, os bairros negros e tudo mais, e ele foi acusado de estupro, mas a acusação tem uma coisa um pouco mais pesada. Porque ele foi acusado de estuprar uma mulher branca naquela sociedade. E conforme a história vai passando, primeiro que a gente descobre que o Atticus, ele é destacado para fazer a defesa do Tom Robinson, o que já é uma afronta para a sociedade como um todo.
que se vira contra não só o Atticus, mas toda a família dele. Como assim você vai defender um negro, sabe? Aí as crianças da escola da Scout começam a brigar com ela, porque o pai dela tá defendendo o negro, e ela não entende o que é isso, ela conversa com o pai e tudo mais. Então nas conversas dela, ela não sabe nem o que é um estupro. Pensa, ela é uma criança com menos de 10 anos ali. Naquela época, talvez ela já estivesse perto de 12, mas não passa muito disso, sabe? E aí ela não sabe nem o que tá acontecendo. Ela só sabe que o pai dela é uma pessoa boa e que tá todo mundo contra o pai dela. E o pior, conforme a história vai sendo contada, a gente descobre que o Tom Robinson, ele é inocente. Só que meio que a sociedade já deu o decreto. Ele vai ser culpado. Por quê? Porque ele é negro e a vítima, entre aspas, aí é uma branca. Só que ele era inocente. Aí o pai da Scout, o Atticus, tem o objetivo de defender o Tom Robinson, o que seria bem difícil, né? Por causa da cor e do racismo, né? Sim. Nessa época, a tia Alexandra já tá em casa. E também tem, assim, um ranço aí entre ela e ele, porque todo mundo fica meio, cara, por que você vai defender esse cara? Você vai perder. Aí esse é o grande clímax da história. Pois é, então. E ele sabe que vai perder, é interessante. Tem até um trecho no capítulo 9, onde a Scout está conversando com o pai, justamente contando que ela foi insultada na escola, porque o pai dela defendia pretos. Basicamente é isso, né? E aí nessa conversa, eu vou ler esse trechinho de conversa pra vocês aqui, olha só. Mas eu estava preocupada com outra coisa. Todo advogado defende os negros, Atticus? Claro que sim, Scout. Então por que Cecil, que é uma amiguinha da escola, né, diz que você defende pretos? Ele falou como se fosse legal. Atticus suspirou. Estou só defendendo um negro. Ele se chama Tom Robinson. Ele mora naquele pequeno assentamento atrás do lixão da cidade. Frequenta a igreja de Calpurnia, que conhece bem a família dele. Cal diz que eles são boa gente. Scout, há coisas que você não tem idade para entender, mas estão comentando pela cidade que eu não devia defender esse homem. É um caso muito peculiar. Só vai a julgamento no verão. John Taylor foi muito atencioso em nos conceder um adiamento. Se você não devia defender esse homem, por que está fazendo isso? Por vários motivos, respondeu Atticus. O principal é, se eu não fizesse isso, não poderia andar de cabeça erguida na cidade. Não poderia representar o condado na Câmara. Nem poderia exigir que você e Jem fizessem alguma coisa. Quer dizer que, se você não defendesse esse homem, Jen e eu não teríamos mais que obedecê-lo? Mais ou menos isso. Por quê? Porque eu não poderia exigir isso. Scout, por causa da natureza da função que exerce, todo advogado assume pelo menos um caso que o afeta pessoalmente. Tenho a impressão de que esse é o meu. Você provavelmente vai ouvir coisas horríveis sobre isso na escola. Então me faça um favor. Levante a cabeça e abaixe os punhos. Não importa o que digam, não deixe que eles a façam perder o controle. Tente lutar com as ideias para variar, mesmo que seja difícil. Atticus, nós vamos ganhar? Não, querida. Então, por que? Ainda que tenhamos perdido antes mesmo de começar, não significa que não devemos tentar, ponderou Atticus. Muito interessante esse texto, né? Então, a gente vê assim que o Atticus, como eu disse no início, ele tá à frente da sua época, ele tem princípios, ele tem valores, e parece que só ele na sociedade enxerga as pessoas da maneira correta, que é todo mundo é igual a todo mundo tem os mesmos direitos. E aí a segunda parte do livro, muito mais madura, porém continua sendo narrado pela visão da Scout, ou seja, é uma criança lidando com toda aquela informação, a gente fica refém do jeito e das formas que ela pensa e interpreta tudo aquilo, e isso deixa a coisa muito mais doce, muito mais poética até. E aí a gente vai vendo o desdobrar do julgamento, se torna uma história sobre julgamento, um desdobrar da sociedade tentando agredir de alguma forma ou atrapalhar para que o Tom Robinson seja de fato condenado, e obviamente que a gente não vai contar para vocês, ouvintes, como se desdobra isso, porque estraga toda a experiência do livro. E o legal é que na segunda parte do livro é onde o clímax vai começando a nascer. Aí vai crescendo até lá o finalzinho do livro. É tipo assim, nas últimas 2 páginas do livro, assim, aí termina o clímax. E encerra todo o mistério, assim, tudo. É muito legal. É um livro que vai deixando a gente sem fôlego o tempo todo. Você fica, ai, e agora? E
não deixa de ser um romance de formação, naquele sentido de conta a história de uma criança evoluindo e o jeito que ela cresce e interpreta a sociedade, como ela se forma e tudo mais, só que olhando também para todo um contexto de racismo, não só um racismo pretos contra brancos, mas um bullying no início do livro contra o Bull Radley, que vai continuar sendo um personagem importante na segunda parte, e a gente percebe que até essa maldade das crianças em lidar com o próximo, que é só diferente, sabe? Não necessariamente é ruim, ela vai ensinando a gente como a vida é, ou pelo menos como o ser humano é, e as partes ruins e as partes boas. É um livro que eu gostei demais mesmo, assim, tem muitas lições. Tem muita imaginação, porque ele escreve muito bem, assim, o Mekong, e é muito fácil de imaginar a rua que eles moram, o jardim, a vizinhança, o lugar até a escola, e é muito legal que até depois, no livro, vai contando sobre o Bob Ewell, que é o pai da Mayela, que foi a que acusou o Tom Robinson de estupro dela, e aí conta um pouco mais da história de Bob Ewell, começa a ter raiva do Atticus, porque ele tá defendendo o Tom. Muito legal. Uma coisa que eu acho muito legal no livro é que a ambientação dele é nos Estados Unidos, praticamente 100 anos atrás da nossa época de hoje, e a gente se sente dentro da história, como o Miguel falou. Não é um negócio que parece distante, sabe? E num certo sentido, é até triste pensar que, cara, a gente já passou quase 100 anos. Será que a gente evoluiu nessa história de preconceito, sabe? Sim. Parece que, assim, eu acho que evoluiu um pouco em relação àquilo, mas tinha que ter evoluído tão mais, sabe? E 100 anos é tempo pra caramba. E algumas questões ainda estão muito longe de ser resolvidas. É um livro que vai fazer a gente pensar bastante, tá? Não é um livro daquele que, vamos falar contra o racismo diretamente, sabe? É uma história que você se envolve pra caramba e que faz a gente pensar não só no racismo, mas em muitas coisas importantes pra vida, em como a gente vai decidir ser na vida e que guerras a gente vai escolher batalhar, sabe? O que dá o top, assim, no livro, cereja do bolo, é que a Scott conta o livro, a visão infantil dela. O livro todo é contado por ela, né? Então, ela vai passando por esses desafios, no começo as brincadeiras, depois os desafios de entender como funcionam as coisas, depois o Jane fica adolescente. E ela conta aos olhos infantis dela, assim, e é perfeito a visão infantil dela, como é contada, assim. Uhum. Bom, um livro muito legal, espero realmente que vocês estejam com vontade de ler depois de ouvir esse episódio. Para vocês saberem, ele tem 349 páginas, ele é editado pela editora José Olímpio, é um super clássico aí, ele foi prêmio Pulitzer de literatura. Ele ganhou um filme também. Tem um filme em preto e branco, eu nunca assisti, mas falaram que é muito bom, viu? Ganhou um Oscar de melhor roteiro adaptado. É mesmo? Que legal. Tô vendo aqui na orelha do livro, Oscar de melhor roteiro adaptado em 1962. Enfim, é uma história que você precisa conhecer. Eu sempre sou a favor de ler o livro em vez de ver o filme, ou pelo menos ler o livro antes de ver o filme. Eu também, porque quando você lê o livro, você imagina do seu jeito, e é muito melhor a sua imaginação do que a imaginação do... Então você fica refém da escolha do diretor, né? Eu não lembrava do fato de que tinha ganhado um Oscar, vou atrás pra assistir, quem sabe, né? É um filme preto e branco, bem antiguinho, mas prefiro ler o livro. Sim, não, é um livro muito bom. O livro vai estar mais completo e você vai poder ler do seu jeito. E ler do seu jeito é bom, porque a gente tem aqui duas experiências. Eu li super rápido esse livro, em, 1-2 semanas, porque eu não conseguia parar. O Miguel falou que levou aí mais de um ano e ainda assim foi um livro que marcou a vida dele. É porque eu era um leitor meio iniciante quando eu comecei. Foi tipo um dos primeiros livros que eu li. Outra coisa legal, funciona pra quem tá começando a ler. Não é aquele livro, é clássico, mas é um livro difícil de ler, que eu não consigo avançar, que a história não prende. Não é, né? Não é. É isso então. A gente vai deixar um link na descrição do programa aí pra você adquirir o seu exemplar. Se você puder dar a preferência de comprar por esse link, vai ajudar a gente, que a gente ganha uma comissão e você não gasta mais nem um centavo pra adquirir o seu. Então é uma forma perfeita de você ajudar o podcast a continuar funcionando. E é isso. Obrigado, viu, Miguel? Foi muito bom ter a sua presença aqui. Espero que você se aprimore cada vez mais como leitor e tenha a oportunidade de estar com a gente aqui muitas vezes ainda. Beleza. Valeu, viu? E é isso, senhores ouvintes. A gente volta então no próximo episódio com mais um livro da literatura mundial aí. Esse foi O Sol é para Todos, da editora José Olímpio, prêmio Pulitzer de literatura, autora Harper Lee. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, leitores. Tchau.